Eu penso, cara, eu tenho que cantar todas as noites ou em noites alternadas. Todo mundo conhece Bruno Mars, o artista, mas ninguém conhecia o verdadeiro Bruno, o garoto que fez 1000 shows antes dos 10 anos, o adolescente que dormia em zoológicos abandonados, o homem que perdeu tudo no jogo. Aos 39 anos, Bruno decidiu contar toda a história. Não apenas sobre o dinheiro que deve, não apenas sobre Jessica o ter abandonado, mas sobre o trauma de infância que o levou à fama, o vício que quase destruiu sua carreira e o segredo obscuro de família que carregou por décadas. O que ele revelou mudará tudo. Bruno Mars tinha apenas 4 anos quando a maioria das crianças ainda estava aprendendo a ler. Enquanto outros brincavam com brinquedos, ele já fazia 2 shows por noite, 5 dias por semana. Sua família tinha um grupo musical e ele se tornou a estrela deles. Chamavam-no de Pequeno Elvis porque ele usava um macacão brilhante, minúsculo, e imitava os movimentos de Elvis Presley como se tivesse nascido para isso. Ele era tão bom que, em 1990, com apenas 5 anos, roubou a cena no show do intervalo do Aloha Bowl diante de 40 mil pessoas. Aos 6 anos, ele participou do programa do Arsenio Hall. Depois, teve um pequeno papel no filme Lua de Mel em Las Vegas, em 1992, e ganhou $600 por um dia de trabalho. Mais tarde, ele brincou dizendo que aquela foi sua primeira residência em Las Vegas. Antes mesmo de completar 10 anos, já havia feito quase 1000 shows. Esse tipo de começo constrói algo profundo dentro de cada um. Talvez seja por isso que, anos depois, quando ensaiava para o show do intervalo do Super Bowl, disse que se sentia como se estivesse no recreio. Mas a vida não permaneceu tão brilhante por muito tempo. Quando Bruno tinha 12 anos, seus pais se divorciaram e o número da família chegou ao fim. De repente, não havia palco, nem luzes, nem dinheiro. Bruno, seu pai e seu irmão dormiram onde puderam. Às vezes em um Cadillac amarelo de 93, às vezes em telhados em Wick, e até mesmo uma vez em um zoológico de pássaros abandonado, onde pavões gritavam a noite toda. Eles não tinham um banheiro de verdade, então se esgueiravam para as piscinas dos hotéis só para tomar um banho. O jantar muitas vezes era apenas spam musubi, do 7-Eleven. Durante 5 meses, eles ficaram sem eletricidade. Ele praticava guitarra ao luar porque não tinham dinheiro para comprar amplificadores. Na escola, as crianças zombavam dele por usar roupas de brechó, mas Bruno persistia. Ele ganhava $75 por noite imitando Michael Jackson para poder pagar fitas demo e a passagem de ônibus. Essa luta o fortaleceu. Em 2003, gravadoras ouviram sua demo e disseram que ele deveria ser o próximo Ricky Martin. Queriam que ele cantasse em espanhol. Mesmo não compondo em espanhol, ele não queria isso. Não queria ser o artista latino idealizado por uma gravadora. Então, escolheu um nome que vinha da infância: Bruno. Era em homenagem a um grande lutador chamado Bruno Sammartino. E acrescentou Mars. Por quê? Porque uma garota disse a ele certa vez que ele era tão confiante que devia ser de Marte. Quando se mudou para Los Angeles em junho de 2003, ele tinha 18 anos. Desembarcou do avião com apenas $600, 3 CDs demo e o nome Bruno Mars escrito na etiqueta da bagagem. Em seu primeiro ano, ele morou em 4 lugares diferentes, incluindo um motel de $40 a diária na Sunset Boulevard e um estúdio apertado na Koreatown, que dividia com outros 6 caras.
Para sobreviver, ele mentiu para conseguir um emprego de DJ na Van NY Boulevard, mesmo sem nunca ter tocado em um equipamento de DJ. Foi demitido depois de 2 noites, mas os $75 que ganhou o ajudaram a não ter o telefone cortado. Naquele verão, houve semanas em que ele só comeu tacos de 99 centavos do Jack in the Box. Em fevereiro de 2004, a Motown lhe ofereceu um contrato. Tinha apenas 3 páginas. Bruno brincou dizendo que já tinha visto cardápios de café da manhã mais grossos do que aquele. A gravadora não sabia o que fazer com ele. Queriam um cantor de pop latino. 9 meses depois, o dispensaram sem lançar uma única música. Foi humilhante. Ele já tinha contado para a família que tinha assinado o contrato, mas aquele fracasso acabou sendo uma sorte. Outro artista que passou pela Motown na mesma época foi Philip Lawrence. Os dois se tornaram amigos. Prometeram um ao outro que fariam músicas que as gravadoras não pudessem ignorar. Em 2006, Bruno e Philip estavam sem dinheiro, mas determinados. Compunham músicas no banco de trás do Toyota Corolla 99 de Philip, estacionado em frente a um pequeno estúdio em Hollywood. Ari Lavigne era o dono do estúdio. Ele tinha os equipamentos. Bruno e Philip tinham as ideias. Eles compravam burritos para ele no 7-Eleven como pagamento. Sempre que um acorde ou batida soava bem, eles gritavam: "Isso é um som!" Esse se tornou o nome deles. The Smashingtons. Trabalhavam 10 horas por dia, 6 dias por semana, analisando músicas de sucesso e aprendendo a compor as suas próprias. Estudaram mais de 1000 músicas antes mesmo de lançar uma. Então, a irmã de Bruno, Hay, entrou em cena. Ela trabalhava no ramo da moda em West Hollywood e entregou um dos CDs demo dele para um cara chamado Mike Lynn. Mike trabalhava para o Dr. Dre. A princípio, ele quase jogou o CD fora porque a voz parecia estranha, como a de um esquilo. Mas aos 43 segundos, Bruno atingiu uma nota tão alta que fez Mike parar e voltar à gravação. Ele levou Bruno para uma reunião no Record One Studios. Não ofereceram um contrato, mas o fato de alguém importante ter notado deu a Bruno um grande impulso. Em Los Angeles, ser visto pela pessoa certa pode mudar tudo. Para sobreviver, eles venderam uma música que haviam escrito para si mesmos, chamada Lost to Manudo, por $20.000 americanos. Foi o suficiente para não serem despejados do apartamento. Mas o grande sucesso veio quando escreveram o refrão de Right Round, de Flor Rita. A música chegou ao primeiro lugar e vendeu 636 mil downloads na primeira semana. Isso era um recorde digital na época. Depois, escreveram Nothing on You, de Bob Soul, que também foi um sucesso. Quando Bruno lançou Just the Way You Are, em 2010, as músicas que ele ajudou a criar já tinham vendido mais de 15 milhões de downloads para outros artistas. Bruno Mars não surgiu do nada. Sua jornada solo começou com o EP, It's Better If You Don't Understand, lançado em 11 de maio de 2010 e praticamente sem repercussão, com apenas 13 minutos de duração e 4 músicas, vendeu apenas 27 mil cópias nos Estados Unidos até o final de 2011. Parecia pequeno, até mesmo esquecível. Mas, escondidas naquele EP curto, estavam canções que se tornariam a espinha dorsal de algo muito maior. Apenas 5 meses depois, em outubro de 2010, ele lançou Doo-Wops and Hooligans. Esse foi um sucesso estrondoso. Produzido com um orçamento de $70 mil americanos e 100 samples emprestados, o álbum alcançou 7 vezes a platina nos EUA,
e ultrapassou 15 milhões de vendas globais até 2020. Só no Reino Unido permaneceu na parada oficial de álbuns por 400 semanas consecutivas. Isso equivale a quase 8 anos, mais tempo que Abbey Road ou até mesmo Thriller. Depois vieram os singles. Seu single de estreia, Just the Way You Are, entrou na Billboard Hot 100 em 7 de agosto de 2010 e alcançou o primeiro lugar apenas 8 semanas depois. Permaneceu na parada por 48 semanas e conquistou 13 discos de platina. Somente nos Estados Unidos vendeu 6,7 milhões de downloads, figurando entre as 25 faixas digitais mais vendidas de todos os tempos. Em seguida, veio Grenade. A música alcançou 559 mil downloads em sua semana de pico, o 8º maior total semanal da história da música na época. E não parou por aí. Entre janeiro e março de 2011, Grenade chegou ao topo da Billboard 3 vezes, um feito alcançado por apenas outras 5 músicas. Em março de 2011, Bruno Mars tinha 2 músicas com mais de 5 milhões de vendas certificadas nos Estados Unidos. A única outra artista a conseguir isso antes dele foi Lady Gaga. A indústria musical percebeu. O Grammy concedeu-lhe 7 indicações em sua temporada de estreia, incluindo álbum e gravação do ano. Nenhum artista solo masculino de estreia havia conquistado tantos prêmios desde Lauryn Hill. Ele não venceu nas categorias principais, mas levou para casa o prêmio de melhor performance vocal pop masculina por Just the Way You Are. Ele tinha apenas 25 anos e era o homem mais jovem a ganhar esse prêmio desde Stevie Wonder em 1974. Logo depois, a Billboard o nomeou o melhor artista da Hot 100. A AFBA o considerou o artista global mais vendido de 2011, superando até mesmo a ascensão de Adele no final do ano. Mas ele não parou por aí. Em outubro de 2012, lançou Locked Out of Heaven. Começou devagar, entrando nas paradas na 34ª posição. Depois, subiu. Em 11 semanas, alcançou o primeiro lugar e permaneceu lá por 6 semanas consecutivas, de 22 de dezembro de 2012 a 26 de janeiro de 2013. Isso fez de Bruno o primeiro artista solo masculino desde Bobby Vinton, em 1964, a emplacar 4 músicas em primeiro lugar na Hot 100 em seus 2 primeiros anos. Nem mesmo Michael Jackson conseguiu isso. As vendas acompanharam o ritmo. A música atingiu 1 milhão de downloads nos IUA em apenas 10 semanas e acabou conquistando 10 vezes a platina. Posteriormente, as reproduções no Spotify ultrapassaram 1,8 bilhão. Os críticos não previram esse sucesso. A Rolling Stone chamou isso de
o renascimento do The Police, que ninguém pediu, mas que todos precisavam. A batida de reggae rock quebrou a monotonia da música eletrônica que dominava as paradas. Em menos de 4 minutos, Bruno mudou completamente o som das rádios pop. Inicialmente, o Unorthodox Jukebox não tinha a intenção de ser extravagante. A gravadora esperava um álbum de dance music coeso e cativante, mas Bruno e sua equipe expandiram secretamente a visão do projeto. Eles esticaram o orçamento e experimentaram 9 gêneros diferentes. Do brilho disco de Treasure ao rock ousado e sensual de Gorilla e até mesmo reggae com Show Me, a gravadora entrou em pânico. Um memorando alertava que as rádios não tocariam um álbum tão caótico. Bruno não recuou. Ele chegou a abrir mão de 4% de seus futuros royalties para pagar por metais ao vivo e equipamentos vintage. O risco valeu a pena. Em um ano, o álbum vendeu 6 milhões de cópias no mundo todo. Os críticos ficaram impressionados. A revista Spin disse que era como folhear uma jukebox às 3 da manhã. Caótico, mas magnético. E a fórmula de Bruno para misturar gêneros musicais seria posteriormente copiada por artistas como Dua Lipa e Harry Styles. A cerimônia do Grammy de 2014 trouxe ainda mais fogos de artifício. O Unorthodox Jukebox ganhou o prêmio de melhor álbum vocal pop e outros 2 prêmios. Os engenheiros revelaram que cada música utilizou mais de 120 faixas de áudio individuais, o maior número entre todos os indicados naquele ano, até mesmo mais do que as memórias de acesso aleatório de Daft Punk. Na mesma noite, durante sua performance imitando um gorila, alguém apresentou uma queixa à FCC, Comissão Federal de Comunicações do ZUA, por causa de uma cena de 0,6 segundos em que Bruno batia no peito. A intenção era imitar um gorila. Nenhuma multa foi aplicada, mas isso lhe rendeu um lugar no Guinness World Records de 2015 pelo ato televisionado mais curto a provocar uma revisão por obscenidade. Após o Grammy, as vendas dispararam. A Unorthodox Jukebox teve um aumento de 171% na Billboard 200. Esse foi um dos maiores impulsos na semana do Grammy desde Alanis Morissette nos anos 90. Depois veio Uptown Funk. Tudo começou como uma jam session em 1º de maio de 2014 em um estúdio improvisado. A primeira versão foi gravada em um memorando de voz que Mark Ronson ainda guarda como favorito em sua caixa de entrada. A versão final da música passou por 11 compositores, envolveu 5 processos judiciais e foi finalmente lançada em 10 de novembro de 2014. Chegou direto ao primeiro lugar e permaneceu lá por 14 semanas, de 17 de janeiro a 18 de abril de 2015. Essa foi a sequência mais longa em primeiro lugar da década até o lançamento de Old Town Road. A música vendeu 300 mil downloads por semana no seu auge e alcançou 15 milhões de reproduções diárias em todo o mundo. No Reino Unido, ultrapassou a marca de 1 milhão de cópias vendidas em 10 semanas, tornando-se o single com influência de jazz mais vendido desde I Feel Good em 1965. As pessoas ficaram obcecadas. A Delta Airlines chegou a relatar um aumento de 37% nos pedidos de bebidas na primeira classe no mês em que a música se tornou o hino de embarque. Alguém na companhia aérea a apelidou de Uptown Drunk, algo como bêbado da cidade. A BBC até usou o ritmo da música para ensinar RCP em uma transmissão de 2015, mas seu próximo grande passo quase não aconteceu.
Quando Bruno entregou 24K Magic em 2016, a gravadora não ficou impressionada. Tinha apenas 9 faixas e 33 minutos de duração, mais curto que alguns EPs. Mas Bruno foi firme. Ele queria que tivesse a vibe de uma mixtape de festa dos anos 90, sem nenhuma faixa pulável. Quando o Grammy aconteceu em 28 de janeiro de 2018, o álbum varreu a cena. 24K Magic ganhou os prêmios de álbum, gravação e música do ano, tornando-se apenas o segundo álbum de R&B do século a conquistar esse feito. Ele ganhou 6 prêmios em uma única noite. Os resultados foram imediatos. As reproduções de That's What I Like aumentaram 130%. E a música acabou conquistando 7 vezes a platina. Em abril de 2018, o álbum já havia ultrapassado 5 milhões de vendas globais, mesmo sem nunca ter alcançado o primeiro lugar na Billboard 200. A turnê que se seguiu foi igualmente estrondosa. A 24K Magic World Tour começou em 28 de março de 2017 em Antuérpia e terminou em 30 de dezembro de 2018 em Honolulu. Incluiu 215 shows em 6 continentes. Na Nova Zelândia, ele quebrou o recorde de Beyoncé ao vender 48.483 ingressos em Auckland, 4.100 a mais do que em sua apresentação em 2016. Ao final da turnê, foram vendidos 3,5 milhões de ingressos e arrecadado 367,7 milhões de dólares. Isso a colocou entre as 10 turnês de maior bilheteria de todos os tempos. Superou até mesmo a Joshua Tree Tour original do YouTube e a Monster Ball de Lady Gaga. Cada música em 24K Magic foi criada com uma atenção insana aos detalhes. A introdução com Talkbox da faixa título remetia ao Computer Love de 1987. Os sintetizadores suaves em Versace on the Floor ecoavam os clássicos de Babyface de 1994. O remix de Finesse com Cardi B foi mixado usando um console de 25 anos só para combinar com o som do início dos anos 90. Até mesmo as 9 faixas não foram escolhidas aleatoriamente. Bruno disse que sua fita cassete favorita, Don't Be Cruel, de Bobby Brown, tinha 9 músicas em cada lado. Os críticos a adoraram. Um deles chamou o álbum de a lição de história mais valiosa do pop, e outros creditaram a ele o retorno do funk ao mainstream em uma época em que tudo girava em torno de drops de EDM. E de alguma forma, ele ainda tinha mais surpresas. Em setembro de 2018, Bruno gravou o refrão de Wake Up in the Sky, de Gucci Mane, em menos de 30 minutos. A música foi lançada em 14 de setembro. Alcançou o 11º lugar, mas se manteve relevante por muito tempo. Em julho de 2025, já havia conquistado 6x platina e acumulado 1,4 bilhão de reproduções no Spotify, mais do que muitos hits número 1 daquele ano. Era tarde da noite em Las Vegas. O Dolby Theatre estava lotado. Às 23 horas e 47 minutos, Bruno Mars entrou no palco vestindo um smoking dourado. O ambiente ficou em silêncio. Então ele disse: "Silk Sonic é real." Segundos depois, a música começou. Uma balada suave e nostálgica preencheu o local. A canção se chamava Leave the Door Open. E, exatamente às 0h01, foi lançada para o mundo ouvir. As pessoas não apenas gostaram, elas amaram. A música alcançou o 4º lugar na Billboard imediatamente.
e, em apenas 4 semanas, chegou ao primeiro lugar. Permaneceu lá por 2 meses inteiros. Em meados de 2022, a música já havia sido reproduzida mais de 2,3 bilhões de vezes no Spotify. Silk Sonic não era apenas real, eles eram imparáveis. Um ano depois, eles subiram ao palco do Grammy. Ambos estavam vestidos com smokings brancos. Atrás deles estavam 18 músicos de cordas e, sentado como realeza, Bootsy Collins em um trono de veludo. Quando a música terminou, a plateia se levantou. Naquela noite, Leave the Door Open ganhou os prêmios de gravação do ano, música do ano e melhor performance de R&B. O álbum deles, An Evening with Silk Sonic, foi lançado em novembro. Foi gravado à moda antiga, um único estúdio, sem softwares sofisticados, tudo analógico. Soava como 1973, no melhor sentido da palavra. Só, na primeira semana, vendeu mais de 104 mil cópias em vinil. Foi a maior estreia em vinil para um artista de R&B em mais de 30 anos. Tudo foi feito com esmero. Para uma música, Bruno gravou 16 versões diferentes apenas da caixa da bateria. O solo de bateria final de Anderson .Doopak, em 777, aconteceu às 3h07 da manhã. Após horas de improvisação regada a tequila, bastou uma única tomada. Foi tudo o que precisou. No final de 2022, a turnê do Silk Sonic arrecadou quase 145 milhões de dólares americanos em apenas 37 shows. Isso dá quase 4 milhões de dólares americanos por noite. Alguns fãs chegaram a pagar 6.500 dólares americanos por um único ingresso. Nada mal para uma banda que busca um som retrô na era digital. Então veio a surpresa. Em 16 de agosto de 2024, Bruno enviou uma mensagem. 20 horas, horário do Pacífico. Preparem os lenços. Ninguém sabia o que esperar. Minutos depois, Lady Gaga lançou D with a Smile. Estava em todo lugar. Em apenas um dia, quebrou recordes de streaming com 27,4 milhões de reproduções. Isso foi mais do que Easy on Me, da Adele. O videoclipe parecia um filme. Foi gravado em película antiga de 16mm. Tudo em preto e branco. Apenas 2 vozes, um lustre e flashes de código Morse que os fãs mais tarde traduziram para uma última dança. A música dominou as paradas musicais por 18 semanas consecutivas e conquistou status de multiplatina em 32 países. Mas não era apenas popular, era uma máquina de fazer dinheiro. Durante sua semana de maior sucesso, rendeu quase $1 milhão por dia em direitos autorais. Cada segundo daquela música valia mais de $11. No Grammy de 2025, Bruno e Gaga a apresentaram com um coral gospel. Quando Bruno atingiu uma nota longa e poderosa, que durou mais de 11 segundos, as pessoas o chamaram de saxofone humano. Aquele momento foi o assunto mais comentado no Twitter. Mas talvez a parte mais inacreditável seja que o vocal final foi gravado em uma única tomada. Eram 4h12 da manhã. Bruno tinha acabado de quebrar uma garrafa de tequila na parede do estúdio. É possível ouvir o vidro quebrando na música aos 3h18. Ele deixou assim. Disse que isso dava um toque de realidade à música. Depois veio uma música com a Rosé, do Blackpink. Ela divulgou um trecho de um riff de guitarra de 9 segundos no TikTok. Em 12 horas, 42 milhões de pessoas já tinham assistido. Quando a música completa foi lançada, entrou na Billboard Hot 100 em 3º lugar.
a maior estreia de um dueto feminino de K-pop na história. O vídeo, cheio de luzes neon e cores vibrantes, alcançou 100 milhões de visualizações no YouTube em apenas 19 horas. Isso quebrou recordes. 9 meses depois, no estádio Sof, Rosé se apresentava quando as luzes se apagaram. Então, Bruno apareceu. O estádio explodiu. Os medidores de som mostraram que o som era mais alto que o de um motor a jato. Enquanto os dois cantavam Apple Play juntos, 1,2 toneladas de confete caíram do céu. Naquela mesma noite, o Spotify registrou um aumento de 300 curtidas, ultrapassando os 80% de reproduções da música. Quase um ano após seu lançamento, a música voltou repentinamente ao topo das paradas. As pessoas estavam se perguntando o que significava a Even. Finalmente, Bruno explicou. Significava After Party Tango, tango pós-festa. Ele disse que a música foi inspirada em uma noite em Buenos Aires em 2019, quando ele e Rosé dançaram até o amanhecer. Existe um vídeo disso, mas está trancado no celular de Bruno. Só a Rihanna, brincou ele, sabe como desbloqueá-lo. Em agosto de 2025, a música já havia sido reproduzida mais de 3 bilhões de vezes, e o dueto adicionou 48 milhões em vendas de produtos à turnê mundial do Blackpink. O alcance de Bruno em diversos gêneros musicais continuava a crescer. Mas por trás de todas as luzes e recordes, algo mais pessoal estava se desenrolando. Na primavera de 2011, muito antes do Grammy e das turnês, Bruno conheceu Jessica Cabin em um restaurante de hotel em Nova York. Ela tinha acabado de sair de um teste para modelo. Ele tinha acabado de terminar um show. Eles trocaram olhares por 40 minutos. Ele não se mexeu. Finalmente, ele se aproximou. Conversaram até as 2 horas da manhã, muito depois das cadeiras estarem empilhadas e as luzes apagadas. Em menos de um ano, ela largou tudo e se mudou para o outro lado do país para ficar com ele. No início, ela dormia em um colchão inflável, enquanto ele fazia turnês pelo mundo. Mas, aos poucos, construíram uma vida. Em 2014, tinham uma casa em Studio City e um cachorro chamado Jerônimo. Bruno nunca falava muito sobre ela. Chamou-a de Minha Rocha, uma vez em uma entrevista, e seguiu em frente. Mesmo sobre a comovente canção When I Was Your Man, ele não comentava muito. Dizia que era como sangrar gravado em fita. As pessoas especularam que ele escreveu isso durante uma fase difícil com Jessica. Ela raramente comparecia a eventos. Em 13 anos, apenas 3 tapetes vermelhos, depois nada. E no final de 2024, os fãs notaram algo estranho. As postagens de aniversário dela desapareceram. Alguns dias depois, Bruno viajou sozinho para Tóquio. Ele estava usando o colar de ouro que ela lhe dera, mas o virou ao contrário para esconder as iniciais dela. Então, em janeiro de 2025, um fã comentou em uma foto de Jessica na praia. Ele perguntou se ela e Bruno haviam se separado. Ela respondeu: "Sempre celebrarei e ficarei feliz por todas as suas conquistas." Uma comemoração à distância, apenas 15 palavras. Mas isso foi o suficiente para incendiar a internet. As pessoas começaram a cavar. Ela havia passado o Natal com os pais em San Juan. Ele se apresentou na véspera de Ano Novo em Las Vegas. Foi o 1º dezembro que passaram separados em mais de uma década. Fontes afirmaram que estavam vivendo vidas separadas. Outras disseram que ele tentou resolver as coisas, mas acabou estendendo seus shows em Las Vegas. Mas aqui está a parte estranha. Eles nunca confirmaram o término.
Ela ainda o segue no Instagram. Ele ainda curte as postagens dela sobre sua linha de moda. Eles ainda são coproprietários da casa. Alguns dizem que ela fica no quarto de hóspedes quando está na cidade. Alguns até afirmaram que ela foi vista nos bastidores de um dos shows dele em maio, mas nenhuma foto jamais foi divulgada. Tudo começou em 15 de março de 2024. A News Nation exibiu uma reportagem, sem citar nenhuma fonte, mas isso não importou. A alegação era absurda o suficiente para se espalhar rapidamente. Disseram que Bruno Mars devia cerca de $50 milhões a MGM Resorts por dívidas de jogo acumuladas, e que para pagar a dívida, ele estaria trabalhando em seus shows fixos nos parques da MGM. Em poucas horas, a internet explodiu. Blogs de fofoca repetiram o valor sem questionar. Tópicos no Reddit ficaram repletos de postagens afirmando que a MGM basicamente o possuía agora. Programas de entrevistas também repercutiram o assunto. Shannon Sharpe chegou a contar para sua plateia que ouviu dizer que Bruno perdeu $17 milhões em uma única noite jogando blackjack. Não importava se era verdade ou não. A imagem era perfeita demais. Uma estrela pop global cantando sobre ouro e riquezas, secretamente presa a uma montanha de dívidas de cassino. Era a receita perfeita para manchetes virais. Em apenas 2 dias, a hashtag #BrunoBroken estava em todos os lugares, e a frase Bruno Mars 50 mil ou dívida apareceu repentinamente em mais de 4 milhões de resultados do Google. Tudo isso originou-se de uma única denúncia anônima. No mesmo dia, a MGM Resorts respondeu rapidamente, não com um discurso vago de relações públicas, mas com uma declaração clara e direta. Disseram a Forbes e a Billboard que Bruno não lhes devia nada. Suas palavras exatas foram: nenhuma dívida. Afirmaram ainda que o relacionamento entre eles era baseado em respeito mútuo e fizeram questão de lembrar a todos que Bruno era um dos melhores artistas do mundo. Não se tratava apenas de proteger sua imagem. A MGM tinha motivos maiores. Se o público realmente acreditasse que sua principal estrela estava afundando em dívidas, isso poderia deixar os investidores nervosos. Poderia até levantar questões legais. Já se comentava que a MGM havia plantado a história apenas para vender mais ingressos. Mas a negação oficial foi forte o suficiente para acabar com isso. Em 3 dias, grandes veículos como a Variety repetiram a declaração palavra por palavra, e o preço das ações da MGM não se alterou. Wall Street, ao que parecia, acreditou neles. Bruno, porém, não divulgou uma declaração entediante. Ele transformou tudo em uma piada. Durante seu show no Park MGM, em 12 de abril, ele olhou para a plateia e disse completamente sério: "Desde que disseram que eu devia 50 milhões, meu celular está vazio. Onde estão meus amigos quando estou no topo?" A plateia vibrou. Esse momento foi gravado, compartilhado e assistido mais de 6,8 milhões de vezes no TikTok em apenas um dia. Alguns meses depois, em 28 de janeiro de 2025, o Spotify anunciou que ele havia atingido a marca de 150 milhões de ouvintes mensais. Bruno repostou a publicação com a legenda: "Continuem ouvindo. Vou quitar minhas dívidas rapidinho." 2 semanas depois, ele surpreendeu a todos ao aparecer de surpresa no palco com Rosé, do Blackpink, no SoFi Stadium. Sua frase de abertura foi "quase quitado." A história foi direto para o Instagram e alcançou 32 milhões de visualizações em apenas 3 dias.
Cada vez que ele fazia piada sobre isso, a história perdia a graça. E cada vez que ele dizia algo, as pessoas compartilhavam. Virou publicidade gratuita para seus shows e suas músicas. Ainda assim, havia um motivo para tantas pessoas acreditarem nisso em primeiro lugar. O número de 50 milhões de dólares parecia muito, mas não impossível. Em Las Vegas, os grandes apostadores costumam apostar 50 mil dólares em uma única mão de blackjack. Se alguém, como Bruno, perdesse esse tipo de dinheiro, apenas 1.000 dólares americanos vezes ao longo de alguns anos, o total chegaria a 50 milhões de dólares americanos. Especialistas em problemas com jogos de azar apontaram isso, dizendo que a matemática fazia sentido, e o próprio Bruno já admitiu no passado que começou a jogar antes mesmo de ter idade suficiente, e que uma vez perdeu tudo em um jogo de pôquer. Isso fez o boato parecer ainda mais real. Some isso à sua enorme renda. Ele supostamente ganha 1,5 milhão de dólares americanos por show, totalizando cerca de 90 milhões de dólares americanos por ano. E não foi difícil para os fãs imaginá-lo vivendo como um Sinatra moderno, ganhando e perdendo fortunas sob o mesmo teto de neon.